E o que nós temos refletido foi justamente sobre um mês onde a tônica, a reflexão foi sobre lealdade. Oséias capítulo 10, versículo 12: semeia a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha, e faça chover justiça sobre vocês. Lealdade. E lealdade se mostra não com palavras, mas lealdade se mostra com atitudes. E na reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, fala do desafio da realidade. E nós começamos mostrando esta linda igreja vazia pelas circunstâncias. É o desafio da nossa realidade, apóstolo William. Mas não é esta a realidade que tem que tomar conta do meu coração. A realidade circunstancial, mas é a realidade daquilo que eu vivo diante de Deus. Quantas e quantas vezes nós não já vimos este ambiente tomado pelo poder de Deus, vidas sendo tocadas, prostradas. E quando eu chego aqui, e a realidade que vem aos meus olhos é este lugar vazio, mas eu me lembro do que Deus já fez e do que Deus vai fazer, porque isto vai passar, e nós veremos pessoas de novo aqui prostradas, sendo tocadas pelo poder de Deus, como você está sendo tocado na sua casa, porque nada sustenta, nada segura o poder e o agir de Deus. Ele faz. Mas nós temos um desafio da realidade, diante da lealdade que nós precisamos manifestar. Quão difícil para nós, diante de tantas incertezas, tomarmos decisões. Muito mais ainda desafiador e duvidoso é quando não conhecemos a realidade do que está por trás das propostas que recebemos para mudar o curso da nossa vida, ou balizarmos uma escolha, aquilo que nós temos que fazer. Um ano se passou. Eu não gosto muito de falar de pandemia. Eu estou dizendo, eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente ministra, eu não gosto de falar nem do nome. Não porque sou negativista, jamais. Somos a favor da ciência, sim. Estamos orando para que mais vacinas cheguem no país, para que todos sejam vacinados. Estamos tendo todos os cuidados possíveis e imagináveis. Temos família, temos responsabilidade como igreja que somos, mas temos consciência do nosso chamado. Mas é difícil diante de situações, e em todos os sentidos. Agora é esta que nos aparece. A gente não sabe o que faz, não sabe como fazer. Ainda essa semana, acredito que foi quinta-feira, eu ouvia uma médica, infectologista falando, e ela, de uma forma tão sábia, não foi num fake news, não, foi numa das redes de televisão abertas do nosso país, falando e dizendo, olha, a gente mudou, a gente está de novo em uma situação nova, que não é a mesma de antes, mas, por exemplo, e ela falando justamente dessa incerteza, do desconhecido que nós estamos enfrentando, e ela dizia, as pessoas quando começou 2020, as pessoas ficavam lá pulverizando sacola e não sei o que e tal, e todo mundo meio que um astronauta, e parecia que quando a gente entrar em casa, melhor fosse que a gente levitasse e joga sapato, tal, e ela dizia, o vírus ele não pula, o vírus ele não salta de uma superfície sobre você, é você que tem contato com ele. Então muito melhor ou mais cuidado se deve ter quando você justamente coloca a mão no seu nariz, na sua boca, do que propriamente naquilo que você pega. Se você pegou e depois você higienizou suas mãos com álcool, acabou o problema. Aí tinha a roupa, disse, a roupa não já foi dito que depois de tantas horas, o vírus morre. Só tenha cuidado, você por acaso, ela até disse interessante o que ela falou, porque ela foi bem didática. Ela disse, você lambe a roupa? Não, o vírus não pula. Se você tocou, mas você higienizou as mãos. Então, é o desconhecido, ninguém sabe, hoje é uma coisa, amanhã era dia de trabalho, amanhã agora é feriado, né?
É tudo estranho, tudo complicado, e na nossa vida, nós hora ou outra nos encontramos em outras situações que não seja a pandemia, que são incertas, escolhas que nós precisamos fazer, decisões que nós precisamos tomar que são incertas, e nós estamos passando sempre por um desafio, porque este mundo é incerto, e este mundo é de provações, e o desafio é ser leal. E aí, pensando nisso, eu me encontrei com a história de Pedro, e quando eu me encontro com a história de Pedro, o que mais a gente lembra é que Jesus chega para Pedro e diz: vem, segue-me. Aí Pedro vai e segue a Jesus, e lançando fora as redes, disse: eu vou me tornar agora pescador de homens. Eu o vejo largando as redes de forma súbita. Chego a pensar que foi mais um ato mediático diante do ímpeto da sua forma de ser, o Pedrão enérgico. Porém, ao analisar a sua história, a tal decisão não foi um surto de momento, mas um encontro com a resposta que ele esperava para o seu conflito espiritual. Aquilo foi uma resposta, ele já vinha buscando. Aí a gente foi pesquisar, foi ler, e eu vi que André, o irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. Opa, então para aí não foi assim? Não, lá está escrito, João capítulo 1, versículo 40 a 42, você depois passa aí, já que vai ter uma semana de feriado, dá para você ler os 4 evangelhos, lê, é rapidinho, aí você vai ver que às vezes está solta a informação entre Mateus, Marcos, Lucas e João, mas quando você lê a história nos 4, você junta aquilo ali, você vê, aí você encontra André, você descobre que André é irmão de Pedro, que foi justamente André que, como sendo discípulo de João Batista, e quando Jesus chegou na Galileia, João Batista olhou para Jesus e disse para os discípulos que estavam próximo dele: olha, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João disse: sigam ele. Aí André, irmão de Pedro, fica cercando Jesus. E aí depois tem coragem, chega para Jesus e diz: você mora onde mesmo? É bem assim que está a história. Você repousa onde mesmo? Aí sabe o que Jesus disse para André e para o outro? Vem comigo. Jesus disse: eu moro ali na esquina, eu moro ali, não sei aonde. Ele disse: não, vamos comigo. A gente fala tanto de discipulado, de acompanhamento, de cuidado. Jesus está dando exemplo, não é ficar mostrando o evangelho, é viver o evangelho com a pessoa, não é dizer vem à minha igreja, é ser igreja junto com a pessoa. Foi o que Jesus fez. Jesus disse: vem comigo. E aí eles foram para a casa de Jesus, e aí ficaram ali a tarde toda, e Jesus faz o quê? Começa a falar, começa a abrir o coração para André, para aqueles homens que estavam ali com ele, dizendo a história, o propósito, a intenção. E nessa construção que está vendo, André volta irradiante, e quando ele se encontra com Pedro, diz: achei o Messias, eu encontrei o Messias, Pedro, vem aqui ver. E é nesse momento que Pedro se encontra com Jesus, e Jesus diz: Simão, tu serás Pedro. Ou seja, não foi do nada. E a história continua, porque depois Jesus cura a sogra de Pedro, porque Pedro precisava passar por mais algumas provações, não era o dia da sogra dele ir embora. Então ele disse: vou curar a tua sogra, para você experimentar mais um pouco desta convivência. Ou seja, Pedro começa a ver Jesus, e aqueles questionamentos que eu fui ler e pesquisar a história de Pedro, ele tinha buscado isso, ele estava contra aquilo que estava acontecendo naquela época, a religiosidade que estava ocorrendo naquela época, ele estava inquieto diante disso, e ele sabia da verdade que o Messias iria vir, tanto é que seu irmão, quando chega para ele, disse: achei o Messias, estava dando uma resposta para Pedro: encontramos aquele que nós estamos esperando.
E aí depois vem a história que a gente está acostumado a ver. Jesus está falando no mar da Galileia. E muita gente está ali, ele pega e diz: deixa eu entrar no seu barco, Pedro. E ele entra no barco. E ele continua falando para as pessoas do barco de Pedro. Ou seja, ele já estava tendo um relacionamento com Pedro. Ele já estava se dando a conhecer e conhecendo a Pedro. E quando aquilo termina, eles vão mais para o fundo. E acontece aquela grande história da grande e maravilhosa pesca que é registrada nos evangelhos. E quando aquilo acontece, quando Jesus manda eles lançarem a rede para o lado oposto, em um sentido contrário ao que era comum, é tanto peixe que vem, que as redes começam a estourar, e aí Jesus diz: agora é a vez, agora é a hora. E Pedro, agoniado para acudir tanto peixe, ele chama os seus sócios, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios e que tinham barcos mais próximos, diz: vem cá, acode a gente que tem mais peixe. E aí é justamente quando ele diz: está vendo o que é que eu posso fazer? E eles estavam atônitos com aquele milagre. E Jesus chega para ele e diz: está vendo isso? Está vendo o que eu posso fazer com os peixes, que é produto que vocês conhecem, do negócio de vocês, que vocês tanto almejam a bênção, nessa pescaria que vocês têm, nesse açougue que vocês têm, sei lá o que é que eu posso chamar, né? E o quanto vocês buscaram sucesso, o quanto vocês buscaram conquistas, o quanto vocês cresceram, vocês têm barco próprio, vocês abastecem a região, mas é o seguinte, eu quero muito mais de você, Pedro. Eu quero te fazer pescador de homens. E veja na história que eles não foram relapsos, porque Deus não quer que nós sejamos relapsos com os nossos compromissos, com a nossa família, com aquilo que Ele nos deu. Os barcos tinham sido bênção de Deus. Ser pescadores e agirem naquela profissão, viver naquela profissão, era bênção de Deus na vida deles. E eles deixaram, pelos textos que nós encontramos essa história, eles deixaram os barcos de pesca e o serviço nas mãos de Zebedeu, que eram os pais dos seus sócios, e dos empregados que eles tinham. E aí eles lançam as redes e eles vão para algo maior. Eles tinham a quem entregar, Deus já tinha dado a bênção completa. Eles tinham Zebedeu para cuidar do negócio deles, eles tinham empregados, mas agora eles vão para algo maior. Eles vão seguir a Jesus e ser pescadores de homens. Deus não deixa a conta incompleta, Deus não deixa vago, Deus se preocupa com tudo, Ele age em tudo. Então Deus está cuidando da sua empresa, Deus está cuidando do seu emprego, Deus está cuidando da sua casa, Deus cuida da sua despensa. Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida. O que nós precisamos é entender a grandiosidade do nosso Deus, o seu amor leal e sermos leal para com Ele. Essa é a grande questão. Mas será que a gente conhece a Deus? Será que a gente compreende e vive e desfruta verdadeiramente desse amor? Ninguém pode ser leal ao que não conhece. Simples assim. Ninguém pode ser leal, porque a lealdade é algo que vem de dentro para fora, de um conhecimento, de um princípio, de um estabelecimento de aliança. Este é o ano da aliança. Eu vou firmar aliança com aquilo que eu conheço, com aquilo que me põe em pé firme. E a nossa firmeza não está neste mundo, não está nas circunstâncias que hoje é de um jeito e amanhã é de outra, mas a nossa firmeza tem que estar em um Deus que rege todas as coisas e nos seus princípios para a nossa vida. O princípio da lealdade exige como pressuposto um entendimento e um conhecimento a quem e ao que eu estou sendo leal. Sem isso, fatalmente estamos fadados a em algum momento não correspondemos com lealdade.
porque nós vamos ficar inquietos, vamos ficar inconstantes, nós vamos ficar temerosos. A lealdade será provada diante da realidade de cada um de nós. Ser leal no bem bom, ser leal ganhando a bênção, ser leal tendo a provisão, mas quando houverem as circunstâncias da vida, quando algo que nós esperamos não chegar, quando algo nos faltar, quando alguém que nós amamos nós perdermos. Eu estava assistindo uma aula ontem de algo maravilhoso que está sendo preparado para você no segundo semestre, que é o nosso curso que está embrionário ainda com o professor Menezes, Gestão da Alma. E uma das coisas que o professor Menezes disse ontem, que me chamou a atenção e encontrou lugar no meu coração, e eu dei glória a Deus, porque ele disse: quando eu morrer, a minha alma vai entrar cantando na presença de Deus. Glória a Deus por isso. E às vezes a gente está sendo açoitado com tanta informação, com tanta morte, com tanta coisa, a gente vai sucumbindo. É hora de nós nos posicionarmos diante da lealdade que nós precisamos demonstrar para com Deus a quem nós servimos. A lealdade é vista quando somos leais diante da deslealdade de outros. Tem muitos abandonando a sua fé. Tem muitos que eram fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, por exemplo, quando podiam entrar aqui e desfrutar do ar-condicionado, dizer: eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ir lá, eu vou lá, então eu sou fiel. É isso que era a igreja para você? A igreja não está fechada, e ela vai abrir aqui para os cultos de novo. São dias, e mesmo assim ela continua com a mesma ousadia, com o mesmo poder, porque não é nosso, não é detentor da vida nova, é o poder da igreja, a igreja com I maiúsculo, a noiva intocável, porque o inimigo não toca na noiva. Se nós pensarmos que Jesus, se nós pensarmos que o nosso Deus, Ele desce do seu trono para duelar com espada com o inimigo, nós estamos redondamente enganados. Quando Ele vai lá no céu nos acusar, Ele pede permissão para entrar. Nós só somos quem damos legalidade para Ele agir aqui nesta terra e nas nossas vidas, mas Deus não, Deus tem todo o poder. Ele não sabia disso. Quando ele sai dessa terra e vai lá nos céus achando que poderia tomar o trono de Deus, Deus já sabia. Deus só olha para ele e diz: desce. A lealdade é vista quando somos leais diante da deslealdade de outros. É hora de nós sermos igreja. É hora de nós vivermos a palavra. E não estarmos só buscando as bênçãos, porque Ele disse que as bênçãos nos seguiriam. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Estou lendo o texto. É Jesus que está falando para a multidão, que depois que Ele multiplicou os pães e os peixes, foram lá atrás dEle. Ele disse: agora é a nova fase. Estão pensando que é só assim, multiplica pão e dá peixe. É moleza, tem que acordar e trabalhar. Tem que pensar na vida, na realidade dos fatos. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A vida continua. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês não querem que falte pãozinho e peixinho. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, Ele está falando dele mesmo, dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele está falando
quando ele diz: eu sou o pão da vida. E ele diz: é necessário que vocês comam deste pão. Precisamos ser leais aos ensinamentos de Jesus, mesmo quando entram em conflitos com as nossas expectativas ou as nossas preferências pessoais. É assim que você se sente? Infelizmente, muitas pessoas no mundo hoje dizem que amam a Jesus, mas não passam no teste da lealdade. A verdadeira lealdade a Cristo exige que encaremos os ensinamentos de Jesus, assim como Pedro encarava. Precisamos aprender esses ensinamentos, entender seu significado e viver em harmonia com eles. Apenas se formos leais, poderemos obter a vida eterna que Jesus deseja para nós. Diante da frustração de suas expectativas, após um grande milagre de multiplicação de pães e peixes, depois de o verem andar sobre as águas, Jesus fala a verdade do Evangelho, onde ele se apresenta como o pão da vida, e fala as palavras da vida eterna. Muitos de seus discípulos disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Ora, os discípulos que tinham visto a multiplicação dos pães, os discípulos que há algum tempo atrás, nesse período, até chegar esse momento que Jesus fala, tinham visto Jesus andar sobre as águas. Aí quando Jesus diz: olha, precisa haver uma correção, precisa haver uma harmonia entre aquilo que estamos vivendo e a realidade do meu Pai. Nós precisamos ter uma entrega a Deus. Duro é este discurso. Não é assim, atendendo só as minhas expectativas. Não. Você vai ter que enfrentar as suas frustrações, sim. Você vai ter que enfrentar as suas frustrações. Aí quando Jesus fala isso, ele diz duro. Eles dizem: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Aí Jesus vai conversar agora, porque ali tinham muitos discípulos. Aí ele chega para os mais próximos e diz, porque alguns já saíram, já levantaram: ih, vai ter peixe mais não, vai ter pãozinho mais não. Aí já se levantaram, já foram embora. Jesus perguntou: será que vocês também querem se retirar? Aí Pedro ousadamente diz: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Talvez Pedro, talvez não, com certeza Pedro não estava entendendo muito o que Jesus estava falando. Estava sendo um processo, uma revelação, era uma caminhada. Jesus está ensinando, talvez na cabeça dele não estava cabendo tudo aquilo, mas diante do desafio de ser leal ou não ser leal, ele foi leal. E ele disse: Senhor, para onde a gente vai? Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Será que você quer se retirar? Será que você quer desistir? Aí eu te pergunto nesta noite: para onde você vai? A lealdade é vista quando somos leais, também mesmo quando somos corrigidos. E nós aprendemos com Pedro isso. E Pedro pode nos ensinar isso. Lá em Mateus 16, 22 a 23, eu vou ler para você, diz: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, começou a repreender Jesus. Aí é outro momento. Pedro, este que outrora disse: jamais vou te deixar. A gente está conhecendo tudo, a gente crê no Senhor. Aí tem uma hora que ele não entendeu, e foi a vez de Pedro não entender. Aí ele diz: que Deus não permita isso, Senhor.
Isso de modo nenhum irá lhe acontecer, porque Jesus tinha dito que ia morrer. Isso eu vou morrer. Convém que o Filho do Homem morra. Aí por isso que Pedro chama Jesus para repreender ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Olha, ixi. Com certeza a intenção de Pedro foi boa. Por isso que a resposta de Jesus a Pedro deve ter surpreendido ele. Eu não estou querendo que o cara morra. Eu estou preocupado, estou dizendo que Deus o livre disso, que não dá para acreditar nisso. Sai da esfera humana, é isso que Jesus está dizendo. Sai, Pedro, das coisas meramente humanas, da compreensão meramente humana e circunstancial, porque se a gente for agir dessa forma, é só pedra de tropeço na frente de uma caminhada espiritual que deve estar diante de nós. Se nós formos balizar a nossa vida só pelas circunstâncias e pelas coisas desse mundo, isso será tropeço. Até a própria bênção que você quer e que você alcança pode se tornar um tropeço. É isso que Jesus está dizendo. Vai mais além, Pedro. As palavras de Jesus contêm conselhos práticos para nós. É muito fácil permitir que pensamentos carnais tenham prioridade sobre os pensamentos de Deus. Caso isso aconteça, mesmo quando temos a intenção de ajudar, podemos sem querer servir aos objetivos de Satanás em vez de apoiar o propósito de Deus. A ideia era clara: Pedro precisava sair da frente de seu mestre como uma pedra de tropeço diante de uma ideia que ele estava tendo humana e voltar para trás dele como um seguidor que o apoiava. Não se coloque na frente de Jesus, meu irmão e minha irmã. Nós temos as nossas limitações humanas. Nós precisamos entender que o nosso lugar é seguindo a Ele. Quando Ele chamou os discípulos, Ele disse: sigam-me, e não vão na minha frente. Depois lá, quando Ele antes de subir aos céus, Ele diz: agora vão, e eu estarei convosco até o fim dos séculos. Apenas se aceitarmos humildemente a disciplina e aprendermos com ela, poderemos continuar a nos achegar mais a Cristo e ao propósito de Deus. A palavra de Deus em Provérbios 4:3 diz: retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Deus está querendo nos guardar, Deus está querendo nos proteger. A lealdade sempre é recompensada. Pedro, pela sua lealdade, você pode dizer: está vendo? De que valeu a pena ser leal? Tomei uma bronca. Tomei uma bronca de Jesus. Ele chegou até a ser duro comigo e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus nos conhece. Aí na sua casa onde você está, estou ligado a esse transmissor, deste link. Se tiver alguém pertinho de você aí na sua casa, seu marido, seu filho, seja quem for, diga para ele: Jesus te conhece bem. Jesus sabia quem estava dando bronca, porque mesmo tendo dado essa bronca em Pedro, mas Jesus sempre chamou Pedro para estar pertinho dele. Ele foi um dos poucos que pôde desfrutar de estar no monte com Jesus e ter tido o prazer da revelação da transfiguração. Não chamou outro, chamou alguns poucos, 3. Um deles foi Pedro.
Pela sua lealdade, ele pôde ainda, vacilando em um momento, mas ter o prazer de viver o milagre de andar sobre as águas com o Mestre. Ele ia afundando, mas ele andou um pouquinho. Pastora Dani, imagina, a senhora andando sobre as águas. Pensou nisso? Que experiência extraordinária, mesmo que depois a gente desse uma afogadinha. Pedro teve essa experiência. Pedro teve essa experiência. Por quê? Porque ele era leal, porque ele confiava em Jesus. Foi a Pedro que Jesus levou para o lugar da sua maior dor no Getsemane. Estava lá no Getsemane, estavam todos lá. Mas para orar mais reservadamente, foi a Pedro que Jesus chamou. Quando se caminha em lealdade, nós conhecemos e nos fazemos conhecer. Jesus conhecia tão bem o coração de Pedro, que mesmo diante de palavra de lealdade, ele o adverte. Pedro chega e diz: eu não vou negar. Jesus diz: Pedro, te conheço. Eu sei que você vai querer estar junto, você vai querer estar perto, você vai querer estar me acompanhando, me vendo onde é que eu vou ficar, você vai fazer, os outros vão se esconder, e você vai ficar cercando. E por estar me cercando, vão querer te pegar também, então você vai me negar. Porque não foi só Pedro que disse que não ia negar. Veja o texto na Bíblia, está dizendo, e os outros disseram a mesma coisa. Então não só foi Pedro que disse: eu não vou negar, eu vou com você até a morte. Os outros tudo foram na carona de Pedro e disseram: a gente não vai te negar. Só que Jesus, quando ouviu Pedro, ele nem falou com os outros, mas para Pedro ele disse: Pedro, antes que o dia amanheça, tudo pode acontecer. E você vai me negar porque eu conheço você. E Jesus não estava ali gerando uma acusação para Pedro, porque a lealdade de Pedro era algo certo. Sabe por quê? Porque quando Jesus desce e chegam lá os soldados, é Pedro que já pega a espada e corta a orelha do filho. É Pedro. Sim. Que corta a orelha. Então ali ele já poderia dançar. Ali mesmo ele já poderia ser preso e já ir junto. Então não é essa a questão. A questão é Deus me entender e eu entender Deus, ou buscar entender Deus, porque Deus me conhece, Ele quer se revelar para mim. Deus estava construindo um coração forte de um homem que depois seria o grande avivalista, o que ia promover o reino. E Ele está cuidando de Pedro. Existe algo que nós precisamos aprender com aquele homem cheio de ímpeto. Ele sabia chorar. Porque quando ele negou 3 vezes, ele não estava escondido, ele estava se expondo. Quando ele negou 3 vezes que ele ouviu o galo cantar, ele se lembrou, e Jesus olhou para ele, e ele chorou. Até hoje a ciência não diz como é que se faz lágrima, porque a gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, então não pode dizer que é por tristeza, é por alegria, mas é uma ligação de sinceridade. Pedro chorou. Quando respeitamos a realidade das nossas vidas, Jesus nos ensina algumas verdades. Não se exponha ao risco desnecessário. Respeite os seus limites. Existe uma natureza pecaminosa que está sendo vencida dia após dia. Cuidado com a natureza do escorpião. O que é isso, pastor? O que é a natureza do escorpião? Já estou terminando. Estava a tartaruga e o escorpião. Aí tinha um lago para atravessar. Aí o escorpião chegou para a tartaruga e disse: dá carona aí. Deixa eu subir aí.
A gente chega lá do outro lado junto. A tartaruga olhou para o escorpião e disse: tá louco, tu vai me picar. Não, imagina, se eu te picar você morre e a gente vai morrer junto lá no meio do lago. Não, tá, você acha que eu vou tentar contra a minha própria vida? Convincente, não? Aí o coitado da tartaruga disse: pensando assim, sobe aí. Aí tá lá, tartaruga e o escorpião em cima. Rema aí, tartaruga. Lá no meio, a tartaruga ficou olhando, o escorpião ficou olhando a cabeça da tartaruga assim, bonitinha assim na frente. O cabeção da tartaruga, ela disse: pescocinho maravilhoso. Aí pegou, pá, no pescoço da tartaruga. Aí a tartaruga olhou e disse: meu, a gente vai morrer. Aí o escorpião olhou para a tartaruga e disse: perdão, é o meu instinto. Cuidado, porque Deus te conhece. É só isso que Ele quer, que a gente entenda que Ele é leal e que Ele cuida de nós. Ele tem o caminho, a solução para o nosso problema. Nós é que devemos nos apegar a Ele. Ele conhece as nossas fraquezas. A frustração da alma busca matar o espírito e anular o propósito. Mas para o coração leal, existe o amor que nos redime e nos leva à condição de filhos amados. Para isso precisamos apenas poder dizer: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe por que nós estamos terminando esta reflexão falando nisso? Porque tudo aconteceu, Jesus morreu e ressuscitou. Você pensa que Jesus se esqueceu de Pedro? Jesus já tinha aparecido para o discípulo de novo e para Pedro junto. Jesus já tinha mostrado as mãos para Tomé. Tudo já tinha acontecido, mas Pedro estava com aquilo no coração dele. Eu não sou digno, eu não consigo dar conta disso. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. E Jesus vai de novo a Galileia e vai de novo ao encontro de Pedro. E chega lá, ele está pescando e não está pescando nada, porque ele está de cabeça fervendo, ele está inquieto, ele não sabe o que fazer com o propósito de Deus. Jesus diz: eu não preciso do pão, eu não preciso de peixe, eu mesmo faço o meu peixe e faço o meu pão. Mas ele chega e faz de novo um grande milagre para aqueles homens, inclusive Pedro. E quando Pedro reconhece Jesus, ele pula. Jesus diz: Pedro, vem cá. Só quero te lembrar de uma coisa, que existe uma aliança entre nós, e essa aliança ela é feita de amor. Eu não quero teologar aqui 3 vezes, isso, aquilo. Eu só quero te lembrar do que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro disse: sim, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez Jesus perguntou para que anulasse qualquer acusação do inimigo a Pedro. E como ele negou 3 vezes antes do galo cantar, Jesus vai 3 vezes. E aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes. Jesus sabe. Jesus sabe do grande coração que você tem. Jesus sabe do grande potencial que você tem. Jesus sabe do grande propósito que Ele tem para a tua vida. Resta apenas você olhar para Jesus e dizer: Senhor, tu sabes. E você deixar o seu coração ser invadido pelo Espírito Santo. E você dizer: eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego os meus sonhos a Ti, o meu projeto de vida a Ti. Porque você é confiável, Deus. E você começar a trilhar o caminho da lealdade para com Deus. E ser fiel para com Ele. E Ele vai cuidar de você. Pedro se torna o grande homem de Deus, a iniciar a igreja primitiva. Deus lhe confia essa missão. Jesus lhe confia essa missão. E o texto lá de João capítulo 21 termina com Jesus dizendo a mesma coisa que Ele disse antes: Pedro, segue-me.
Eu quero orar junto com você. Se você quiser, nessa noite, tomar uma decisão por Jesus e entregar a sua vida a Ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele te perdoa, Ele te redime e Ele quer estar ao teu lado, cuidando de você, guiando os seus passos. Entregue a sua vida ao Senhor. Se com o teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Ore junto comigo. Pai, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Ó Deus, eu confio a Ti o meu coração, Senhor. E eu te peço, Pai, que Tu entres com salvação na minha vida, me redimindo, porque Tu tens esse poder transformador. O Teu sangue me purifica de todo pecado. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. E através da ação do Teu Espírito Santo, me guia pelo caminho da verdade e da lealdade para contigo. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro e declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Se você fez esta oração pela primeira vez e está entregando a sua vida a Jesus nesta noite, manda um oi aí pra gente. Diz: eu entreguei minha vida a Jesus no chat. Você avisa, ou mande um WhatsApp para o WhatsApp da igreja, para o número da igreja, que nós queremos andar junto com você. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, Deus não erra, Ele não perde a guerra e Ele está conosco. Estamos terminando o mês de março e Deus tem se revelado para nós a cada dia leal e confiável. Abrace ao Senhor, confie no Senhor, deposite a sua esperança no Senhor, descanse em Deus. Ele está cuidando de todas as coisas. Faça aquilo que estiver ao seu alcance. Seja um abençoador da sua família, seja um intercessor pelo nosso país. Exerça a sua missão de ser uma igreja, de ser a igreja verdadeira, e Deus continuará fazendo grandes coisas nas nossas vidas e através da nossa vida. Colham o fruto da lealdade. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.